E o São Paulo está animado em relação à renovação de contrato de Arboleda. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e conta também sobre a multa rescisória astronômica de Mano Menezes no Corinthians. Já o Palmeiras decidiu que não joga mais no Allianz Parque enquanto não for feita uma manutenção do gramado. Tem ainda informação sobre Diego Costa, o nome está sendo debatido internamente mais uma vez. O Botafogo tem reforço acertado para metade da temporada, embora John Textor e companhia tentem antecipar a chegada desse atleta. Vou te dar todos os detalhes. Quero falar ainda sobre Rodrigo Caetano, que tem reunião nas próximas horas com o presidente da CBF. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, informação sobre Flamengo, Vasco e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperte o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe também seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais confiável do mercado. Você não pode perder a chance de se divertir na Betano. Eu tô colocando na tela partidas dessa segunda-feira. Tem muito jogo legal para você fazer sua fezinha. Começando com Sporting e Casa Pia, tô indo de vitória do Sporting. Tem Salernitana e Roma, vou de vitória da Roma. Benfica, Estrela da Amadora e Benfica, vou de vitória do Benfica. Tem ainda Galatasaray e Gaziantep. Vou de Galatasaray. Para completar, a vitória do Getafe contra o Granada, vitória do Boa Vista contra o Audax e vitória da seleção brasileira sub-23 contra o Equador. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse jogo. Antes, queria contar que para você fazer sua fezinha na Betano é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo e automaticamente você começa a se divertir comigo na Betano, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o rubro-negro. O Flamengo terminou sua passagem em território americano e está voltando ao Brasil para disputar o Campeonato Carioca, embora ainda faça mais um jogo longe do Rio de Janeiro. A ideia é que Léo Ortiz seja contratado nas próximas horas. Tô de olho nesse movimento e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora contar também que o Brasil pega o Equador a partir das 17 horas. Jogo do pré-olímpico. A seleção brasileira tem 6 pontos, o Equador tem 7. Jogo dos líderes do grupo. O Equador já jogou 3 partidas, 2 vitórias e um empate. O Brasil entrou em campo 2 vezes com 2 vitórias. Até aqui o Brasil tem 3 gols marcados, 2 do Hendrick, 1 do John Kennedy. E nenhum gol sofrido. Vamos ver se o Brasil consegue manter sua invencibilidade defensiva. Quero contar também sobre Fernando Seabra, que agora é novo técnico do Red Bull Bragantino. Ele assumiu o time B, time sub-23 do Red Bull. Já se despediu do Cruzeiro, onde teve passagem bem legal. Foi contratado em fevereiro de 2022, com 2 títulos mineiros, um título da Copa do Brasil e um vice-campeonato da Copinha, todos esses torneios à frente do time sub-20. Ainda sobre o Cruzeiro, quero contar que Gabriel Veron passou por cirurgia no pé e pode ficar até 8 semanas parada. Um problemaço para o Cruzeiro, que tem uma série de questões a serem resolvidas do meio para frente. Para completar o giro de notícias, preciso te falar sobre Marcus Rashford, atacante do Manchester United, que alegou estar doente, por isso não podia jogar no final de semana em partida da Copa da Inglaterra contra o Newport. Pois bem, na quinta-feira ele foi flagrado em uma balada na Irlanda do Norte. E o Manchester United cogita aplicar nele uma multa de 4 milhões de reais. Tá bom para você? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama. Durante o programa do Nicola desse domingo, me perguntaram se a negociação entre Vasco e Luciano Rodrigues ainda existia. Só para relembrar vocês, o Luciano é um atacante de 20 anos de idade, uruguaio, pertence ao Liverpool, está disputando o pré-olímpico com a seleção uruguaia, participou de 2 partidas e tem 3 gols marcados. Detalhe, fez 3 gols mesmo com a sua seleção perdendo as 2 partidas para o Paraguai e para o Chile. Posso contar para vocês que não há mais nenhuma negociação entre Vasco e Liverpool do Uruguai. O Vasco sondou, quis entender as condições do negócio, foi avisado de que há uma proposta do exterior muito alta, o clube não foi revelado, mas a suspeita é de que seja o Feyenoord. Diante desse cenário, o Vasco abriu mão das tratativas. A ideia é trazer jogadores um pouco mais experientes e a centroavança nem é tanta prioridade assim, até porque o Verratti deve ter nos próximos dias um anúncio da sua renovação de contrato. Só para completar sobre o Luciano Rodrigues, 34 jogos, 9 gols e 1 assistência. Na última temporada está avaliado em 4 milhões e meio de euros. E seu contrato lá no futebol uruguaio só se encerra em dezembro de 2027. Bora falar agora sobre Mastriani, a novela com o Atlético Paranaense enfim acabou. Mastriani participou da vitória do América no Campeonato Mineiro nesse final de semana, vitória contra o Ipatinga, mais um gol do uruguaio, que se despede tendo jogado 2 partidas no ano e marcado 6 gols. Foram 5 gols no primeiro jogo, mais um agora
A grande questão é, será que o Mastriani com apenas 2 jogos pode terminar como artilheiro do Campeonato Mineiro? Vai saber. Negócio com o Atlético Paranaense fechado em 2 milhões de dólares ou quase 10 milhões de reais. Mário Celso Petralha, o homem forte do futebol do Atlético, e Marcos Salum, o homem forte do futebol do América, vão conversar ao longo da segunda-feira sobre a possibilidade de o América ficar com um percentual futuro da venda do Mastriani ou receber jogadores por empréstimo do Atlético. Isso vai ser definido nas próximas horas, mas o negócio está fechado. Mastriani, inclusive, já tem viagem marcada para Curitiba, onde vai realizar exames médicos e assinar contrato por 3 temporadas. Só para fechar sobre o América, 12 gols marcados nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o América voando nesse início de competição. Bora falar sobre o Botafogo, notícia exclusiva. Igor Jesus é novo reforço do Botafogo. Quem garante é o próprio empresário do atleta, o Jefferson Batista, com quem conversei nesse domingo. Mandei mensagem para o Jefferson para perguntar se o Atlético Mineiro havia entrado na negociação para contratá-lo. A resposta do Jefferson foi a seguinte, abre aspas, houve uma consulta do Atlético sim, porém escolhemos outro rumo, acertamos com o Botafogo. Perguntei ao empresário do Igor Jesus se esse pré-contrato já havia sido assinado, a resposta foi afirmativa, ou seja, o Igor Jesus será jogador do Botafogo, na pior das hipóteses, na metade do ano, quando se encerra seu atual vínculo com Shabab Al-Ahly. O que o empresário e o atleta tentam nesse momento é convencer o Shabab Al-Ahly de uma liberação imediata. De acordo com o Jefferson Batista, essa liberação é difícil. O Shabab tinha a intenção de ficar com o atacante por mais 3 anos, a proposta de renovação já havia sido feita, mas o Igor Jesus entendeu que era hora de voltar ao Brasil. A proposta do Botafogo foi considerada a melhor. Para quem não se lembra do atleta, atacante de lado de campo, que surgiu no Curitiba muito bem, foi vendido em 2020 para o Shabab Al-Ahly, fez uma primeira temporada espetacular nos Emirados Árabes Unidos, acabou perdendo um pouquinho de força tempos depois, mas segue sendo uma enorme opção, jogador de apenas 22 anos de idade e enorme talento. Ainda sobre Luiz Henrique, conversei na noite desse domingo com o empresário do Luiz Henrique e jogador do Fluminense, que tem negociações com o Botafogo. De acordo com o empresário, o que pega é que houve uma mudança na forma como o negócio seria feito. O empresário afirma que inicialmente o Luiz Henrique foi avisado de que o acordo dele seria com o Lyon e ele seria emprestado para o Botafogo. Depois o Textor mudou as condições do negócio e ele seria registrado como atleta do Botafogo para depois eventualmente ser negociado com o Lyon, e dessa maneira o Luiz Henrique não quer. O atleta pretende continuar no futebol europeu. John Textor até desmentiu essa informação, mas é a notícia que eu tenho para contar para vocês. Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de Mano Menezes ser demitido. Pressão é grande, os resultados não são bons. O time venceu na estreia o Guarani por 1-0, no jogo em que o Guarani deu muito mais chutes a gol do que o Timão na Neoquímica Arena. Depois vieram derrotas para o Ituano, um dos piores times do campeonato, e para o São Bernardo, que jogou por mais de 90 minutos com um jogador a menos. Diante desse cenário, existe uma contestação. Há até quem garanta que o Mano Menezes perdeu o vestiário, brigou com o Ranieri, aquela coisa toda. Essa informação não é tão verdadeira assim, até porque o vestiário do Corinthians está sendo formado. Ele é composto basicamente por jogadores muito jovens e alguns veteranos com quem o Mano tem boa relação, só para citar 2 casos, o Cássio e o Fagner. Então, se existe pressão pela demissão do Mano, não é por conta de um vestiário ruim, e sim pela falta de resultados e principalmente porque o Mano não foi uma escolha do Augusto Melo. Você vai lembrar que no fim da gestão do Duílio, o então presidente do Corinthians acertou um contrato com o Mano Menezes até dezembro de 25. Pois bem, é aqui que vem uma informação importante. Contei para vocês nas últimas semanas que a multa rescisória do Mano Menezes seria paga da seguinte maneira em caso de demissão. Se ele caísse em 2024, o pagamento se daria com o salário dele até o fim do ano de 24. Se ele caísse em 25, a multa se daria referente ao pagamento de 3 salários. Essa informação me havia sido passada por uma pessoa muito próxima ao Duílio, que foi o responsável por esse contrato longo com o Mano. Mas, conversando com uma pessoa do staff do Mano, a informação é diferente. Essa pessoa assegura que o valor do cálculo para a demissão do Mano Menezes hoje gira na casa dos 20 milhões de reais. Por mais que o Corinthians tenha conseguido patrocínios interessantes, patrocínio master de 120 milhões de reais por temporada, placas de publicidade de 48 milhões de reais por ano na Neoquímica Arena, não dá para rasgar dinheiro. O Corinthians, por exemplo, não tem conseguido buscar reforços exatamente por conta da falta de grana. Só para vocês terem uma ideia, o Gabigol era um jogador pretendido e não foi contratado por falta de dinheiro. Mesma coisa em relação a Borré, Luiz Henrique, entre outros. Será que o Corinthians pode se dar o luxo de gastar 20 milhões com a dispensa de um técnico diante de um mercado bem complicado? A resposta hoje é não.
Corinthians terá Mano Menezes no banco de reservas na partida dessa terça-feira contra o São Paulo. Nicola, mas e se o São Paulo vencer o Corinthians e quebrar o tabu de o Timão nunca ter perdido para o seu rival dentro de casa? Isso poderia abalar a situação do Mano? Certamente sim. Mas 20 milhões de reais seguem sendo bastante dinheiro. E o Mano não tem a mínima pretensão de abrir qualquer centavo dessa multa em caso de demissão. Então, enorme encruzilhada para Augusto Melo, e aí a gente precisa puxar a orelha do Duílio Monteiro Alves, pior presidente da história recente do Corinthians, um cara responsável por uma assinatura de um contrato que demanda um enorme problema para o próximo presidente. É incrível como a cada dia que passa a gestão do Duílio Monteiro Alves vai se mostrando pior. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, com duas informações importantes, Diego Costa e também a condição do gramado. Quero começar por essa segunda situação. O Palmeiras venceu nesse domingo 2-1 Santos no Allianz Parque, e depois da partida o Verdão soltou uma nota através das suas redes sociais afirmando que não joga mais no Allianz Parque enquanto a W Torre não fizer as melhorias do gramado. Há uma série de manutenções que precisam ser feitas e não estão sendo feitas de acordo com o Palmeiras porque a W Torre quer economizar. E esse cenário tem causado preocupação e risco de lesões, como aconteceu em relação ao Bruno Rodrigues, atacante que vai ficar até 5 meses fora depois de se machucar no jogo contra a Inter de Limeira no meio de semana. O fim da nota divulgada pelo Palmeiras ainda afirma o seguinte, abre aspas, caso a W Torre insista em protelar a solução necessária para esse grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena. Então o Palmeiras, além de afirmar que não joga mais no Allianz Parque enquanto o gramado não for melhorado, ele ainda cogita pedir a interdição da arena do qual ele é dono, em parceria com a W Torre, só para vocês entenderem o contexto dessa briga, dessa queda de braço pesado. O Palmeiras chegou a divulgar imagens das chuteiras dos atletas com pedaços de tufos, não é nem de grama, né, mas de uma massa que está soltando do Allianz Parque. De fato a situação é bastante ruim. Outra informação, Vinícius Nicoletti da ESPN contou nesse domingo que o Palmeiras negocia a contratação do Diego Costa. A gente já havia dito para vocês no sábado que o nome do Diego Costa foi sugerido, só para vocês entenderem. Há um debate interno sobre o Diego Costa, não há uma unanimidade, nenhuma definição. O Palmeiras entende que precisa de um centroavante. O Abel disse depois da vitória contra o Santos, que há a necessidade de um centroavante experiente e que conheça o futebol brasileiro, algo no qual o Diego Costa se encaixa. 36 anos, passagens recentes por Botafogo e Atlético Mineiro. Mas contra o Diego Costa pesa o comportamento. Ele não é um cara de boa relação no grupo, quando vai para o banco de reservas costuma ficar de bico fechado, costuma reclamar, e o Abel sempre demonstrou muita preocupação com a possibilidade da perda do elenco. Então esse debate está acontecendo. A única coisa que eu posso contar para vocês é que não há uma diferença, não há uma divergência entre Leila Pereira e Abel, com o Abel defendendo o Diego Costa e a Leila sendo contrária. A Leila vai aceitar e acatar aquilo que o Abel decidir em relação a reforços. Mas há dentro da própria comissão técnica do Palmeiras, do Abel e dos seus auxiliares, uma divergência. Será que vale a pena? Será que não vale? Isso está sendo analisado e estudado. Se o Palmeiras entender que o Diego é o cara, certamente a negociação não será das mais complicadas. Diego Costa não tem muito mercado hoje e seria uma alternativa. Mas eu queria saber a sua opinião. Você contrataria o Diego Costa por Palmeiras? Você acha que ele é solução para os problemas? Use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião. A gente volta de tarde com mais notícias. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!